Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, vamos começar a corrigir esse simuladinho 02? Vamos lá? Com calma, devagar, de boa. Estou eu aqui na frente com vocês. Vamos aqui, já preparar aqui a mesa. Então vamos lá, tá? Sem demora, sem enrolação. E é só pegar a correção agora e meter bronca e ver se você acertou, tá? Essa questãozinha aqui, tá bom? Dois automóveis M e N inicialmente a 50 km de distância um do outro. Como eu esqueço as coisas muito rápido, eu já vou fazer aqui minha trajetória retilínea, já vou colocar aqui os dois veículos M e N e já vou mostrar para mim que a distância entre eles é de 50 km, tá? Bem assim, ó, nada demais do jeito que você sabe desenhar. Desloca-se com velocidade constante na mesma direção em sentidos opostos. Beleza, mesma direção, horizontal e sentidos opostos. O valor da velocidade de m em relação a um ponto fixo na estrada é igual a 60 km por hora. Tá? Vou chamar esse de m, 60 km por hora. Após 30 minutos, os automóveis se encontram, se cruzam. Então, o tempo de encontro vale 30 minutos, tá? Deixar aqui anotadinho. É na mesma linha da estrada, em relação a um ponto fixo na estrada. A velocidade de n tem o seguinte valor em quilômetros por hora. Bom, ele quer saber o valor de n, tá? Os dois estão com velocidade constante. Se os dois estão com velocidade constante, eu posso usar aquele bisuzinho. Lembra do bisuzinho? Tempo de encontro também serve para tempo de ultrapassagem, também serve para tempo de cruzamento. O tempo de encontro é a distância entre eles dividido pela velocidade relativa. O tempo de encontro ele já me deu 30 minutos, mas presta atenção. Essa velocidade está km por hora e ele quer a outra velocidade também em km por hora. E ele me deu o tempo entre eles de 30 minutos. Então as unidades não estão se casando, tá? Porque está em km por hora, que é em km por hora, a distância está quilômetro e o tempo está em minutos. Então eu vou passar isso para hora, tá? Sem pensar muito, sem muito cálculo, a gente já sabe que 30 minutos é meia hora, tá? Eu vou botar em forma de fração, que eu gosto de trabalhar assim. Meia hora. Então, o tempo de encontro vale 1 sobre 2, perdão. A distância entre eles vale 50. E a velocidade relativa é a soma, porque estão em sentido contrário, tá bom? Então, a velocidade relativa vai ser 60 mais Vn, que é a velocidade do n. Beleza? A partir de agora, o que a gente faz? Parar? Agora é só resolver. Vamos meter um xandão aqui, tá bom? Meter um xandão, multiplicar cruzado. 1 vezes 60 mais Vn vai dar 60 mais Vn igual 2 vezes 50, 100. Beleza? Então, eu posso dizer que a velocidade de n vai ser 100 menos 60. Então, a velocidade de n vai ser igual a 40 km por hora. Resposta que está na nossa letra A de aprovação com classificação. Tranquilo? Sem dúvidas? Então, segue para a próxima correção. Vamos parar aqui, correção próxima. Seguindo a nossa correção, tá? Essa aqui é a questão 38, de acordo com o gabarito, a resposta é letra D, tá? Vamos chegar nessa resposta? Vamos chegar na letra D? Vamos lá? Então, vem comigo aqui para a gente chegar na resposta que está marcando o nosso gabarito. Um automóvel com 4 metros de comprimento desenvolvia uma velocidade constante de 50 km por hora em uma estrada plana e reta. Calma, vamos botar aqui para a gente não se perder, tá? Aqui está a nossa estrada plana e reta. A gente tem aqui o nosso automóvel, tá? Segura aí.
Esse automóvel tem 4 metros de comprimento, sendo considerado um corpo extenso, e a sua velocidade é de 50 quilômetros por hora, tá? Em uma estrada plana, reta e ultrapassou uma carreta, ultrapassou, tá? Então é mesmo sentido, tá? Ultrapassar é mesmo sentido. E ultrapassou uma carreta de 16 metros. Vou botar aqui a carreta na cor vermelha, só para a gente não se perder. Aqui está a carreta. E essa carreta tem 16 metros. Quando ele fala ultrapassou, é porque está no mesmo sentido, certo? Beleza, tranquilinho, tá? Que trafegava uma velocidade de... Opa, deixa eu botar aqui de novo a caneta vermelha. Uma velocidade de 40 km por hora. Os dois estão no mesmo sentido, com a mesma velocidade. Os dois estão sendo considerados corpos extensos, porque o tamanho deles está fazendo diferença no nosso estudo. Nessas condições, o intervalo de tempo de ultrapassagem, novamente tempo de ultrapassagem, gente, quando forem corpos extensos, vocês vão somar o tamanho deles, tá bom? Vocês vão somar. E como os dois têm velocidades constantes, eu vou usar aquele macetinho. Tempo de encontro é igual à distância entre eles dividido pela velocidade relativa. Ele quer saber quanto que vale esse tempo de ultrapassagem, tá? Que eu estou chamando de tempo de encontro. O nome não importa. Vai ser a distância entre eles. Essas distâncias, tá? Eu falei para vocês que tem que somar pelo seguinte motivo. Essas distâncias são as distâncias que mostram para a gente a ultrapassagem. O de trás ultrapassa o da frente quando a traseira do de trás passa a traseira da frente, tá? Então, esses são os pontos considerados. E esses pontos estão a 20 metros um do outro no momento que começa a ultrapassagem. Então, a distância que eu vou usar é o tamanho dos dois, porque são esses dois pontos que me importam, tá? 20 metros. Bom, preste atenção. Ele quer o tempo em segundos. A distância está em metro. Eu estou com um probleminha aqui na velocidade relativa, que eu vou ter que substituir aqui. Mas antes de sair dividindo todo mundo por 3,6, vamos já fazer a velocidade relativa aqui? Como estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração, tá? Então a velocidade relativa vai ser 50 menos 40, 10 km por hora. Agora eu vou pegar essa velocidade e vou dividir por 3,6, porque agora sim eu tenho o resultado em metros por segundo, tá? A partir do momento que eu divido por 3,6, eu já estou passando de quilômetros por hora para metros por segundo. Aí você vai me perguntar, Pará, você não vai fazer essa conta não para ver quanto que dá 10 dividido por 3,6? Eu não. Eu vou jogar desse jeito na fórmula, tá? Não vou ter esse trabalho aqui, tá bom? Vamos ver se na fórmula eu não vou cortar alguma coisa com alguma coisa e esse valor vai ficar menos chato de achar. Então, não vou fazer a divisão. Vou botar aqui, velocidade relativa vai ser 10 dividido por 3,6. Como é que eu vou achar isso aqui agora? Mole, né? Esse tempo de ultrapassagem vai ser a divisão dessas duas frações. Essa fração de cima por essa fração de baixo. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta esse zero com zero, 2 vezes 3,6, 7,2 segundos. Esse é realmente o gabarito que estava marcando letra D, questão 38. Se ligou? Curtiu? Gostou? Deixa o seu like, siga o canal se você estiver vendo pelo YouTube, tá? Mas dê essa moral aí pro Pará sempre, tá bom? Então, vamos agora para a questão número 39. Se liga aí na correção. Questão número 39, tá? Vamos partir agora para a questão número 39. Se liga aqui. Um barco atravessa o Rio Negro de 5.000 metros de largura. E o cachorro voltou a participar aqui, né? Vamos lá, deixa ele latir. Então, eu tô com o rio aqui, vou desenhar esse rio, tá?
E esse rio, ele tem essa largura aqui de 5.000 metros. Fechado? Tranquilinho, parar. Movendo-se perpendicularmente à margem. Então, vou botar aqui, vou desenhar esse barco que está movendo-se perpendicularmente à margem, tá? A margem está aqui, então vamos fazer 90 graus. Com uma velocidade de 20 metros por segundo. A correnteza, temos correnteza aqui, tá? Então, a correnteza arrasta o barco rio abaixo 150 metros. Então, o barco ele também se desloca aqui, tá? Rio abaixo. 150 não, 1.500 metros. Então, ao mesmo tempo que o barco vai para frente, ele também vem para a direita, tá? Por causa da correnteza. Ele faz isso, mas o rio puxa para cá, beleza? Qual a velocidade da correnteza? Gente, ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele vai para o lado. O que é que temos em comum aí? Consegue entender? Ao mesmo tempo que ele vai chegar lá na frente, ele vai vir aqui. O que é que temos em comum? O tempo. O mesmo tempo que ele chega na frente é o mesmo tempo que ele vem para cá. E ele vai para frente com essa velocidade constante de 20. E ele vem para a direita com uma velocidade constante da correnteza, que eu não sei quanto que é, tá? Então, eu vou montar duas vezes a fórmula do sorvete dessa maneira aqui, SVT. Uma para o barco e outra para a correnteza, tá? Aqui é do barco e aqui eu vou montar para a correnteza. Entendeu? Tá? É assim que se faz esse tipo de exercício. Porque o que é comum? É o tempo. O mesmo tempo que ele vai para frente é o mesmo tempo que ele vai para a direita, tá bom? Então, quanto que se desloca para frente? 5.000. Quanto é a velocidade que está fazendo esse deslocar para frente? 20. Quanto que vai ser o tempo? Vai ser 500 dividido por 2. Esse cachorro adora dar correção, né? Começa a correção e começa a latir. 500 dividido por 2 dá 250 segundos. Então, ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele vai para a direita. Então, esses 1.500 metros que ele vai para a direita, ele também vai fazer nesse mesmo tempo de 250 segundos. Então, esse mesmo tempo que ele vai fazer 1.500 metros, tá? Com a velocidade da correnteza, também vai ser num tempo de 250 segundos. Vou cortar esses dois zeros, vou pegar o 25 e passar para o outro lado dividindo, tá bom? Agora é contigo, tá? Já pode dividir direto, ou se você quiser, divide todo mundo por 25, tá? Dividido aqui por 25 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aqui por 25 dá 1. Ou seja, é de 6 metros por segundo essa velocidade da correnteza. E aí, curtiu? Gostou? Já tinha visto corrigir essa questão dessa maneira? Sem enrolação, sem demora, são dois movimentos uniformes. Um para frente e um para a direita. Só isso, tá bom? Então vamos agora para a questão número 40. Segura aí. E aí, galerinha, vamos agora corrigir a questão número 40, tá? Ainda pegando nessa pegada de movimento uniforme, tá bom? Vamos lá. Dois objetos têm seguintes equações horárias. Vou separar aqui para ficar bem nítido isso pra gente, tá bom? Então, olha só, dois objetos. Um é o objeto A, que ele falou que a posição final de A é igual a 20 mais 3t. Galera, tem que ser automático, tá? Isso aqui é a posição inicial, isso aqui é a velocidade, beleza? Tem que ser automático, ó. No sistema internacional, metros e velocidade metros por segundo. E o corpo B, com a função horária 100 menos 5t. Ó, tem que ser automático também. Posição inicial 100, velocidade menos 5 metros por segundo. Significa movimento retrógrado, contra a trajetória, tá?
Beleza, tem que ser automático, tá bom? Então, a distância inicial entre o objeto A e B, então, a distância inicial entre o objeto A e B, o tempo decorrido até o encontro deles e o local do encontro são respectivamente. Bom, galera, quando ele dá a função, é mais fácil a gente fazer isso juntando as equações. Mas ele pergunta ali para a gente qual é a distância inicial entre os objetos. Então, querendo ou não, eu vou fazer o desenho, tá? Eu vou ter que fazer o desenho para descobrir aqui a distância inicial. Dá para fazer de cabeça? Dá, claro que dá, tá? Mas vamos lá, ó. O A, posição inicial dele é 20. O B, posição inicial dele é 100, beleza? Então, a distância entre eles vale 80 metros, beleza? A letra D está fora. Como ele pergunta ali agora, qual é o tempo de encontro e a posição do encontro, eu vou descobrir o tempo de encontro usando o macetinho, tá bom? Lembrando que o A está para a direita, a 3 metros por segundo, e que o B está para a esquerda. Como é que você sabe que o B está para a esquerda? Velocidade negativa, contra a trajetória. E aí, ó, o tempo de encontro será a distância entre eles dividido pela velocidade relativa. Como eles estão em sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser a soma, tá bom? Então, 80 dividido por 8 vai dar 10 segundos. Então, distância entre eles 80, tempo de encontro 10. Distância entre eles 80, tempo de encontro 10. A única resposta que já mata essas duas é a letra C. Mas vamos lá, vamos descobrir a posição de encontro? Tem que bater 50, tá bom? Então vamos lá, como é que eu vou descobrir a posição de encontro? Eu escolho uma das equações, que eu vou descobrir qual é a posição final do encontro. Tá, vou pegar o A, tá? Ó, SA é igual a 20 mais 3T, beleza? Então, a posição que o A vai estar no encontro, que é a posição do encontro, vai ser 20 mais 3 vezes 10. Ficou fácil, né? SA vai ser igual a 20, faz a multiplicação primeiro, né? 3 vezes 10, 30. A posição de A no momento do encontro, que é a posição de encontro, é a posição 50 metros. Resposta mais do que esperada aqui na alternativa letra C. Curtiu? Gostou? Então segura aí que vamos para as outras correções. Bom, acredito que essa seja a última questão de movimento uniforme, tá? Então vamos seguir aqui para a correção. Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo. Então aqui ele fez um gráfico onde ele viu os pontos aqui que é a posição do veículo ao longo do tempo, tá bom? Traçados a partir das posições registradas durante seu deslocamento. O valor estimado, por que estimado? Porque as posições, repare que não está certinho na linha. Então a gente vai fazer uma estimativa, tá? O valor estimado da velocidade média do veículo em quilômetros por hora. Beleza, vamos descobrir aqui como é que a gente calcula velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS é posição final menos posição inicial. E ΔT, tempo final menos tempo inicial, certo? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. A última posição é esse pontinho aqui, certo? Ele está na posição 16 km no tempo 12. Então, posição final, 16 km. Tempo final, 12 segundos. Ah, não, aqui é metros, perdão, tá? Metros e segundo. Ó, metro e segundo. Quase que a falta de óculos aqui me derrubou, tá? Então, 16 metros é a posição final, 12 segundos é o tempo final. Posição inicial, aqui, ó, mais ou menos aqui, tá vendo a reta? Então, vai ser mais ou menos aqui. Posição final, 4 metros. E aí, ele estava no tempo de 0 segundos. Beleza? 16 menos 4 dá 12. 12 menos 0 dá 12. Isso vai dar 1
metro por segundo. Cuidado, que ele quer a velocidade em quilômetros por hora. É só pegar esse valor e multiplicar por 3,6. Isso vai me dar 3,6 quilômetros por hora. Resposta que está na letra C. Ó, a letra A era pegadinha, hein? Tá? Então, galera, a questão 41 também foi. Vamos agora para a questão 42, que eu acho que agora a gente já entra na matéria do nosso mestre Bruno, tá bom? Vamos ver o que ele preparou para a gente nesse simuladinho. Questão número 42, de acordo com o nosso grande mestre Bruno, questão número 42, gabarito é letra C, tá bom? Então, vamos ver o que o Bruno preparou para a gente? Letra C, tá? Ah, não, ainda é uma questão do Pará, minha, tá bom? Então, vamos lá, questão 42. Um estudante observando seus colegas assentados em seus lugares e recordando seus conceitos de movimento, julga corretamente que, tá? Então, aquela questão de movimento e repouso, tá? Como não há repouso absoluto, sim, todo repouso é relativo, porque depende de um referencial. Nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Não, como assim, pô? Como assim? Se eu estou aqui sentado, eu em relação a essa cadeira, estamos em repouso, assim como a cadeira está em repouso em relação a mim, tá? Então, nenhum de nós está em repouso. Falso isso, tá bom? B. A velocidade de todos os estudantes que eu consigo enxergar, agora sentado em seus lugares, é nula para qualquer observador. Não, não. A velocidade é um conceito relativo, depende de um referencial. Se tiver alguém andando e eu colocar essa pessoa sentada em relação a essa pessoa que está andando, essa pessoa tem uma velocidade em relação a esse cara que está andando, tá? Se ele tem uma velocidade em relação a esse ponto tem uma velocidade em relação a esse, tá bom? Então, essa aqui também está totalmente errada, tá? Tanto o conceito de movimento e repouso são relativos, depende de um referencial. Mesmo para o professor que não para de andar, seria possível achar um referencial em que ele estivesse em repouso. Sim, tá? Por exemplo, um professor que está andando para lá e para cá segurando uma caneta, ele está em repouso em relação a essa caneta, porque para onde ele vai, essa caneta não muda a distância dele para a caneta, tá? Ou até mesmo um óculos que ele esteja usando, tá? Ele, em relação ao óculos, está em repouso, tá bom? Então, mesmo professor que não para de andar, existe um referencial que ele estivesse em repouso. Essa é a resposta certa, letra C, tá? Vamos só ver o que está errado na letra D. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra, tá? Eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Não. A Terra está girando e está junto com a gente ali, entendeu? Então, em determinado ponto da Terra, eu não saio, tá? Na hora do movimento da Terra. Se eu estou sentado aqui, esse ponto onde eu estou sentado está me acompanhando, tá bom? Então, eu estou em repouso em relação aos meus colegas e eu estou em repouso também em relação à Terra. Eu estou em movimento em relação ao Sol e o Sol em movimento em relação a mim. Então, essa aqui também está errada, tá bom? Então, 42, letra C é a resposta certa. Agora, vamos para a questão número 43. Segure aí. Continuando a correção aqui, gente. Questão número 43, tá? 43, o gabarito é a letra D. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Vou marcar aqui que esse é o gabarito que está marcando na resposta ali, tá? Vamos ver se letra D realmente é o gabarito. Analise as afirmações seguintes sobre a dilatação de uma barra bimetálica ao ser submetida a uma variação de temperatura, tá bom? Então, só para a gente relembrar, quando eu tenho uma barra bimetálica, ela é uma barra feita de dois metais, tá bom? Ela é uma barra feita do metal A e do metal B. E aí eu tenho um coeficiente para A e um coeficiente para B, tá? Dependendo se eu estou aquecendo essa barra, ela vai girar para um lado ou virar para o outro. O macetinho que eu passo é o seguinte, gente. Quando eu aqueço, tá?
quando eu aqueço, ela vira para o lado do menor alfa, beleza? Então, quando eu aqueço, ela vai virar para o lado do menor. Aí tem que ver quem é o menor. Ao contrário, quando eu resfrio, quando eu diminuo a temperatura, né? Ela vira para o lado do maior. Tem toda uma explicação para isso, tá? Mas para a gente não ficar perdendo tempo aqui na explicação por que isso acontece, vamos gravar desse jeito. Tá aquecendo, tá resfriando. Quem é o maior alfa, quem é o menor alfa, tá bom? Então vamos lá. A variação do comprimento é inversamente proporcional ao comprimento inicial da barra. Opa, aqui já tem um outro tipo de conceito, tá? Vamos lembrar que variação do comprimento é L inicial vezes alfa vezes variação de temperatura. Bom, se eu tiver o mesmo alfa e a mesma variação de temperatura, eu vou ver que o comprimento inicial e a variação são diretamente proporcionais, tá bom? Então, inversamente proporcional é errado falar isso. A 1 está errada. Já mostra dizer que a letra C está fora. Beleza? Vamos lá, seguindo. A variação do comprimento depende do material que a barra é construída. Sim, a variação do comprimento depende do material. O alfa depende do material. Então, a variação depende do alfa, depende também do material. A 2 está certa, tá? Opa, somente a 3 está correta? Já risco. 2 está certa, 2 está certa. Beleza. Podemos sair dessa aqui. Vamos para a 3 agora, né? Só que as 3 estão nos 2, então a 3 está certa de qualquer forma. A variação do comprimento é diretamente proporcional à variação de temperatura. Sim, a variação do comprimento é diretamente proporcional à variação da temperatura. É uma equação, tá todo mundo na parte de cima, tá? Então esse aqui é diretamente proporcional a esse. Tá certo? E a 4? A 4 que vai ser agora para definir qual é a resposta certa. A variação do comprimento é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Ah, então a 4 está fazendo ali uma briguinha com a primeira. Se a primeira está errada, dizendo que é inversamente, a quarta está certa, tá? Ó, como é que a quarta está certa? A quarta está certa porque ele fala exatamente o que eu falei com vocês, tá? No início. A variação do comprimento, tá aqui, é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Então, somente as 2, 3 e 4 estão corretas. Resposta realmente é a letra D. 43 foi. Vamos agora, sem parar, para 44. Pelo que eu vi aqui, é uma outra questãozinha que está parecendo ser de lâmina bimetálica também, tá? Eu consigo ver pelo desenho que é uma lâmina com duas cores. Bem característica de lâmina bimetálica. Vamos ver se é isso? Não esqueça do bizuzinho que eu dei aqui, tá? De repente a gente vai usar nessa outra questão agora. A figura a seguir é uma representação do funcionamento de um termostato. O termostato, ele funciona com o princípio da lâmina bimetálica. Vamos lá. A partir da análise da figura acima, conclui-se que... Vamos lá, vamos ver o que a gente conclui aqui. A situação A ocorre quando o termostato recebe calor. Não, porque na situação A ela não está nem para um lado nem para o outro. Então, não está recebendo calor e nem cedendo calor. Não tem troca de calor, variação de temperatura aqui, tá? Então, a letra A está fora. B. O funcionamento do termostato depende da dilatação térmica. Sim. Será que é isso, gente? O funcionamento do termostato depende da dilatação térmica. Está correto. Os números 1 e 2 representam o mesmo metal em diferente estado físico. Não, não. Os números 1 e 2 representam metais diferentes, tá? Para ter coeficiente diferente. Então, essa está errada. O metal 2 se torna positivo
e afasta do metal 3 ao ceder elétrons para o metal 1. Meu Deus! Hã? Eles tentaram fazer uma pegadinha aqui com a matéria chamada eletrostática, tá? Troca de elétron, recebeu elétron, mas isso não tem nada a ver, porque o termostato ele não depende dessa troca de elétrons para o seu funcionamento, tá? O funcionamento do termostato é baseado na lâmina bimetálica, tá bom? O funcionamento do termostato é baseado na lâmina bimetálica, tá? Então não tem nada a ver com ceder ou receber elétrons, tá bom? Então essa aqui também está errada. E a resposta da 44 é a letra B, confirmando o gabarito aqui, é exatamente isso, tá? 44, letra B. Vamos agora para a questão 45? Segue aí e vamos lá para a questão 45. E agora, galerinha, vamos entrar na parte de dilatação, tá? Preste atenção nessa questão. Uma peça maciça de zinco tem a forma de um cubo, que a temperatura de 20 graus Celsius possui uma aresta de 2 centímetros, tá? Então vamos colocar aqui, tá bom? A temperatura inicial ela vale 20 graus Celsius, tá? E quando está nessa temperatura inicial, ele tem uma aresta de 2 centímetros. Com isso, eu consigo tirar o volume inicial dessa peça, tá bom? Como é um cubo, o volume inicial vai ser a aresta, tá? Ao cubo, tá bom? Assim a gente tira o volume. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. 8 o quê? 8 centímetros cúbicos, que é centímetro, centímetro vezes centímetro, tá bom? Então esse é o volume inicial. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do zinco é 25 vezes 10 a sexta. Então o alfa do zinco é 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. A constante é importante você saber que se ela está em graus Celsius elevado a menos 1, a variação de temperatura também tem que estar em graus Celsius, entendeu? Só que aqui eu estou com um probleminha. Eu já vi que é uma questão de dilatação volumétrica, tá? Dá aqui para ver pela resposta. Então eu preciso do coeficiente de dilatação volumétrica, tá bom? Que é o nosso gama. Então o gama é 3 vezes o alfa. 3 vezes 25 vai dar 75 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Fechado? E aí, assinale a alternativa correta para a variação volumétrica dessa peça quando ela for submetida a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, a temperatura final é de 100 graus Celsius. O que dá uma variação aqui de temperatura de 80 graus Celsius. Fechado? Bom, ele quer saber a variação volumétrica, certo? Como é que se calcula a variação volumétrica? ΔV é igual ao volume inicial vezes gama vezes a variação de temperatura. Então, essa dilatação volumétrica vai ser 8 vezes 75 vezes 10 a menos 6 vezes 80. Agora a gente tem que fazer essa continha, tá bom? Vamos fazer essa continha aqui. 8 vezes 75. 5 vezes 8 dá 40, vão 4. 7 vezes 8, 56. Com 4, 60. Deu 600. Vou repetir o restante, tá bom? 10 a menos 6 vezes 80. Agora eu vou pegar o 80 e multiplicar por 600, tá bom? Vou multiplicar esses dois aqui. 6 vezes 8, 48. Com esses outros 3 zeros eu acrescento aqui. Pronto. 48.000 vezes 10 a menos 6.
Essa é a dilatação volumétrica. Repare que pelas alternativas, aqui tem os números aqui que dá para a gente poder ver que vai dar a resposta, é a letra B, tá? Já mataria a letra B. Não vamos chegar exatamente nessa resposta. Eu vou andar com a vírgula para aparecer o 10 a menos 3, tá? Ó, 10 a menos 6, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3. Bom, então, só confirmando aqui, a resposta é 48 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos, tá? Para dar 4,8, a gente teria que andar a casa mais uma. Seria 4,8 vezes 10 a menos 2 centímetros cúbicos. Então, dei um probleminha aqui, tá? Essa questão, ela tá com as alternativas aqui, tinha que ser o menos 2, tá? Para ser 4,8. Aí a resposta ficaria letra B, tá bom? Então, vamos para a próxima questão? Partiu para a questão número 46. Se liga aí. Vamos agora para essa questão aqui, número 46, tá bom? Vamos ver o que a questão aqui traz para a gente. Quando colocamos um termômetro de mercúrio numa chama, a coluna de mercúrio desce um pouco antes de começar a subir. Por quê? Então vamos pensar. Eu coloquei um termômetro na chama. Ele tem uma coluna de mercúrio. Ele falou que ele desce um pouco antes de subir. Gente, para ele descer um pouco é porque o vidro onde tem o mercúrio, ele deve ter aumentado o seu volume. E aí, com isso, o mercúrio desceu. Mas depois ele acaba estabilizando essa dilatação, ou passa a ser mínima, e aí o líquido se dilata muito mais do que a dilatação do tubo. E aí, com isso, por isso que o mercúrio desce, porque o vidro se dilatou, mas depois o mercúrio sobe, porque o mercúrio começou a aumentar mais o seu volume, tá? Essa é a explicação. Vamos ver se a gente acha essa explicação aqui. O mercúrio que está dentro do vidro inicia seu processo de dilatação primeiro. Depois a dilatação do vidro é mais notável, porque este tem um coeficiente de dilatação maior do que o mercúrio. Não ficou lógico, não. O mercúrio que está dentro do vidro inicia seu processo de dilatação primeiro? Não. O vidro inicia seu processo de dilatação primeiro, tá? Então, essa daqui está errada. Vamos lá. O vidro que contém mercúrio inicia seu processo de dilatação primeiro. Depois, a dilatação do mercúrio é mais notável, porque este tem um coeficiente de dilatação maior do que do vidro. Maior, tem pegadinha aqui, tá? Aí ele é mais notável porque ele tem um coeficiente maior do que do vidro. Então, essa daqui também está errada. O mercúrio que está dentro do vidro inicia seu processo de dilatação. Não. É o vidro que inicia, tá bom? O vidro que contém o mercúrio inicia seu processo de dilatação primeiro. Depois, a dilatação do mercúrio é mais notável, porque este tem um coeficiente de dilatação maior do que do vidro. Perfeito, tá? Exatamente o que a gente começou a explicar antes de ler a questão. Letra D, 46 é a resposta certa. Vamos para 47. Bom, gente, questão 47 é uma questão que vai falar sobre transformação gasosa, tá? Vamos lá. Um gás ideal contido em um cilindro está a 10 graus, tá? Então, tem uma temperatura inicial ali do gás, tá bom? Vou botar aqui um teto inicial do gás a 10 graus Celsius, beleza? Um pistão comprime esse gás de tal modo que o seu volume fique 1/3 do original. Então, o volume inicial eu vou botar como V e o volume final eu vou botar como V sobre 3, tá? Fica 1/3 V sobre 3. E sua pressão seja 5 vezes maior. Então, a pressão inicial é P e a pressão final fica sendo 5P, beleza? 5 vezes a temperatura inicial. Ele quer saber quanto que vai ser essa temperatura final, tá bom? É isso que ele quer saber. Então, uma questão de transformação gasosa, tá? A fórmula que a gente usa para fazer uma questão de transformação gasosa
É o famoso PVT, tá? É dessa forma que eu gosto de gravar, tá bom, gente? PVT Povotó. PVT Povotó, 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 tá? Onde o lado esquerdo é tudo inicial e o lado direito é tudo final, beleza? Então, a pressão inicial eu vou colocar como P, o volume inicial eu vou colocar como V. A temperatura inicial tem um problema, gente. Sempre quando eu coloco temperatura nessas fórmulas de gases, ela tem que estar no seu valor absoluto, ou seja, em Kelvin. Não pode estar em temperatura relativa. Então tem que passar de 10 graus Celsius para Kelvin. Como é que eu passo de Celsius para Kelvin? Eu somo com 273. Então a resposta aqui vai ser 283 Kelvin. É essa temperatura que eu coloco aqui, tá bom? A resposta eu vou ter em Kelvin. Se por acaso não tiver ali, eu tenho que passar para Celsius. Eu não posso calcular em Celsius e já achar em Celsius? Não. Nestas fórmulas de gases, a temperatura tem que entrar em Kelvin. Mesmo que você depois tenha que passar para Celsius de novo, porque na alternativa esteja em Celsius, tá? Jamais jogue nessa fórmula a temperatura em Celsius, jamais, tá bom? Continuando a montagem da fórmula, agora é tudo final. Pressão final, 5P. Volume final, V sobre 3. Temperatura final é o que eu quero descobrir, tá? Esse P corta com esse P, esse V corta com esse V. Logo aqui eu vou ter 1 sobre 283 igual a 5 vezes 1, né? Que eu cortei o V aqui, ficou 5 sobre 3 sobre T. Agora eu faço Xandão. 1 vezes T vai dar T. 5 sobre 3 vezes 283. Vamos fazer essa continha? 3 vezes 5 vai dar 15. 5 vezes 8, 40. 41, vão 4. 2 vezes 5, 10, 14. 1415 dividido por 3. Vamos agora dividir aqui, tá? 3 vezes 4, 12, para 14 faltam 2, abaixo 1, 21. 3 vezes 7, 21, para 21 nada, abaixo 5. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Deu aproximadamente 471 Kelvin. Tem 472, hein? Pode ser a resposta mais aproximada, tá? Até porque se eu diminuir aqui de 273 para poder voltar para Celsius, 11 menos 3 dá 8, 16 menos 7 dá 9, e aqui vai dar 3 menos 2 dá 1. Então teria que ou ser algo em torno de 471 Kelvin ou 198 Celsius. Bom, então com certeza essa é a resposta aqui, tá? É aproximadamente 471, se você dividir direitinho ali, vai arredondar para 472, tá bom? Então a questão 47, a resposta é a letra C, de acordo com o nosso gabarito também, tá bom? Então 47 foi, agora vamos para a última questão, a questão número 49. E aí, tá curtindo a correção? Se liga aí então. Bom, para terminar, vamos agora para mais uma questão de gases, tá? Vamos lá. É correto afirmar que, caso a velocidade das moléculas do gás que está fechado no recipiente rígido for aumentada, a densidade irá diminuir, densidade irá aumentar, pressão diminuir, pressão aumentar. Tá? Vamos pensar aqui. Eu tenho aqui um recipiente, tá bom? E aí aqui tem moléculas de gases, tá? Então, elas com uma velocidade, elas vão aplicar uma força sobre uma determinada área, beleza?
uma determinada velocidade e vai aplicar uma força sobre uma determinada área. Essa razão de força da área é o que dá para a gente a pressão, tá? Pressão é força sobre área. Se eu aumento a velocidade, elas vão ficar mais aceleradas. Se elas vão ficar mais aceleradas, a força será maior. A força aumentando, a pressão ali naquelas paredes vão aumentar também. Então, eu aumentando a velocidade, estou aumentando a aceleração, estou aumentando a força, pressão aumenta também. Então, a pressão do gás irá aumentar. Resposta letra D, vamos só confirmar o que está marcando no gabarito aqui. Exatamente 48, letra D, tá? Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui do vídeo ou me chame no WhatsApp, tá bom? Só não esqueça que eu, André Paranaguá, estou com vocês até o final da sua preparação. Mac.